Olá, hoje nós estamos aqui na Avançar, um correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, conversando aqui com o nosso amigo Artley, que é o sócio-diretor aqui da empresa. Muita gente tem nos perguntado, tem procurado tirar dúvidas conosco através da nova modalidade de financiamento imobiliário, que é através do IPCA. Então, nós estamos aqui exatamente para fazermos algumas simulações e tirarmos algumas dúvidas com quem tem autoridade para nos explicar sobre o assunto. Então nós vamos agora fazer 3 simulações, 2 através do IPCA e uma pela antiga modalidade que é a TR, para a gente poder entender a diferença entre elas. Pronto, Carlos, nós estamos aqui, certo, no simulador habitacional da Caixa, certo? Que é onde você pode fazer realmente essas simulações, tanto para imóveis novos como imóveis usados. E realmente assim, ele já está totalmente adaptado para essa nova taxa que começou desde segunda-feira, certo? Dia 26, que é a taxa de juros do IPCA, certo? Então, assim, esse simulador aqui, ele realmente é bem fiel ao que o cliente vai contratar. Certo? A gente, como correspondente bancário, a gente não tem um simulador diferente do que a do próprio site oferece. Certo? Então, você como corretor, ou até mesmo o próprio cliente, se quiser fazer esse simulador, ele vai ter a real situação do que ele vai contratar no financiamento imobiliário. Certo? Ele é um financiador bem intuitivo, um simulador bem intuitivo, certo? Onde ele tem que preencher algumas opções, certo? Referente ao imóvel que ele está adquirindo, certo? Então, aqui nós temos tanto simuladores para imóveis novos ou usados, certo? Sendo que nessa condição, certo? A taxa de juros não vai influenciar. Caso ele esteja adquirindo um imóvel novo, ele esteja adquirindo um imóvel usado, a taxa de juros irá ser a mesma, certo? Então, para a gente poder verificar como estão as condições da taxa de juros atual, a gente vai trabalhar aqui com um imóvel novo, certo? De R$500 mil em Fortaleza, certo? Do qual o cliente tem uma renda bruta particular ou familiar mensal de R$15 mil. Então a gente está trabalhando aqui com uma renda bruta em torno de 15 mil, certo? Então quando a gente passa para a próxima etapa, é que vem todo o leque de opções, certo? Que a Caixa está oferecendo atualmente, certo? A gente tem aqui a taxa, apesar de ter saído a taxa nova, a IPCA, a Caixa Econômica continua ainda ofertando a taxa de juros que é pela TR, que é a taxa referencial, que é uma taxa imposta pelo governo, certo? Então a gente tem aqui a taxa de juros com relacionamento, certo? Para se entender um pouco o que seria o relacionamento, prestação de débito em conta, contratação de cheque especial, cartão de crédito, certo? Na IPCA, ela tem essa mesma taxa de juros com relacionamento, certo? E ela também tem a com relacionamento e conta salário, certo? Após essa taxa, ela vem com benefício para servidores públicos, certo? Também com relacionamento e conta salário. Só reforçando que essa taxa diferenciada para servidores públicos, ela só está na IPCA, ela não está na TR. Ou seja, a TR é uma taxa geral, Ela vai ter as mesmas condições para todos os clientes, tá certo? Então, se a gente pegar aqui esse simulador para um imóvel novo de R$500 mil, se a gente fizer ela aqui pela nova taxa de juros, certo? Com uma renda de 15 mil, o cliente conseguiria financiar os 80% do valor do imóvel, ou seja, para um imóvel de 500 mil ele teria que ter uma entrada de 100 mil, que essa entrada poderia ser também de FGTS, e financiando 400 mil na IPCA no prazo máximo de 360 meses. Nesse caso aqui, para um cliente com relacionamento, ele ficou com a taxa, o IPCA mais a taxa efetiva de 4,75 ao ano, certo? Então ele ficaria com uma prestação inicial de R$ 2.793,57, certo? Bom, né? Exatamente. Se a gente for para a taxa
Com relacionamento e conta salário, na mesma IPCA, ficaria na mesma condição. Um prazo máximo de 360 meses, entrada de 100 mil, financiamento de 400, e aqui a gente já viu uma pequena redução, né, para 4,25, a taxa efetiva para 4,25 ao ano. Então você vê aqui que a prestação já caiu para R$ 2.658,51. Caiu em torno de R$ 100 aí. Exatamente. Né? Então, se a gente pegar essas duas condições aqui e for para TR, você verifica aqui que a gente que já mudou o prazo, então ele pode ampliar esse prazo para até 420 meses. Na IPCA ele só vai até 360, nas mesmas condições, R$ 100 mil de entrada, que seriam os 20%, financiando 400 mil, 80% do valor do imóvel, e a taxa de juros efetiva, 8,5% mais TR. Então já subindo aqui para uma prestação de R$ 3.838,58. Então você viu que realmente assim, além de na IPCA, além de ter realmente diminuído a questão do prazo, né, que ela só vai até 360 meses, enquanto na TR vai até 420, a gente teve realmente um valor de prestação bem abaixo, né? Você viu aqui que na TR ela subiu aqui para praticamente R$ 1.200 de R$ 1.100, R$ 1.200 no valor da parcela, certo? Então, todas essas condições aqui que a gente está passando nos simuladores, certo, Carlos? A gente tem mais um diferencial para aqueles clientes que são servidores públicos, certo? Caso ele seja servidor público municipal, estadual, federal, ele vai ter um benefício a mais, como a gente tinha falado, somente na IPCA, certo? Então essa taxa de juros para servidor público que ele queira ter relacionamento com o banco, mesmas condições, prazo de 360, financiando 80% do valor do imóvel, então aqui a gente já viu uma taxa de juros para 4,45 ao ano, certo? Sim. Ficaria uma prestação inicial de R$ 2.722,61, certo? E para aquele funcionário público que deseja receber o seu salário pela Caixa Econômica, ele já pode receber, ou ele quer trazer esse salário para a Caixa Econômica, ele vai ficar com a taxa de 3,95 ao ano mais o IPCA. Seria uma primeira prestação em todas as mesmas condições, né? Imóvel de 500 mil, dando 100 mil de entrada, financiando 400, ficaria para R$ 2.562,11. Então a gente já teve uma diferença de quase R$ 1.300 de uma prestação para outra, né? Com relação entre IPCA e ATR. Muito bom. Certo? Uma pergunta. Todas a ATR e a modalidade pelo IPCA, ambas são de parcela decrescente. Exatamente, elas são no sistema de amortização constante, né? Ambas, né? Exatamente. Então, todo mês o cliente vai perceber que a prestação dele vai cair um pouquinho, certo? E tanto que, assim, realmente, nessa taxa de juros, a IPCA, ela é uma taxa de juros, né, que ela é regida pela inflação, certo? Então, assim, ela pode sofrer variações. Na TR, ela é uma taxa de juros mais estável, certo? Então, assim, quando o seu financiamento imobiliário pela TR, quando você assinar o seu contrato de financiamento, você já vai saber qual o valor da sua primeira e da sua última parcela, certo? Ela realmente é um financiamento bem estável. A do IPCA, durante o período que você está com o financiamento, ela pode variar para mais ou para menos, certo? A gente tem um histórico que ela, no momento, ela se encontra bem estável, né? Até se você conferir uma previsão futura no próprio site do Banco Central, você vai que é uma previsão bem otimista com relação a essa estabilidade, certo? Então, assim, para que, assim, na nossa análise, para que realmente a taxa do IPCA ela venha a pelo menos se igualar ao que hoje a TR está oferecendo, realmente teria que ter um estouro grande na inflação, tá entendendo? Então, assim, mas realmente ela não deixa de ser uma taxa de juros mais estável. É por isso que durante o processo ela pode dar essa variada para mais ou para menos.
Então, assim, o que é que a gente indica? Se o cliente realmente quiser uma coisa um financiamento mais a longo prazo, ou seja, ele quer mesmo pagar da primeira à última, a gente realmente indicaria a TR, certo? A taxa referencial. Por quê? Porque ele iria realmente ter uma estabilidade no financiamento imobiliário dele. Agora, se ele é um cliente que, como a gente sempre fala aqui para todos os nossos clientes que estão assinando contrato aqui com a gente sempre informa que o financiamento imobiliário, né, a taxa de juros do financiamento imobiliário ela é uma taxa de juros baixíssima, certo? O que a torna um montante considerável é exatamente o prazo. Então a gente indica para todos os nossos clientes que o financiamento imobiliário não é para você pagar da primeira à última. O que você puder fazer para amortizar no caminho, isso vai ser excelente, certo? Se você tem FGTS, você pode amortizar de 2 em 2 anos, né? Então assim, se você é uma pessoa que pensa mais a curto prazo, então realmente, sem sombra de dúvidas, a IPCA é uma excelente opção de financiamento para você. Maravilha. Certo? Muito obrigado, Arthur.